Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, ou passar por cima da lama, ou me cedem o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros, e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer. E também aguentei as chicotadas. E eu não sou uma mulher? Pari 5 filhos, a maioria deles foi vendida como escravo. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Em 2022, a independência do Brasil completará 200 anos. E a Prefeitura Municipal de Taubaté, por meio da Secretaria de Cultura, programou uma série de eventos para comemorar o bicentenário. O conteúdo do presente vídeo dá início a essas comemorações, que serão concluídas em setembro de 2022. A independência, proclamada em 7 de setembro de 1822, foi resultado de um processo relacionado às pressões e ao envolvimento político de grupos e sujeitos históricos diversos. Esse processo complexo contou com a participação de taubatianos, pois durante a viagem do príncipe Dom Pedro I a São Paulo para dar fim às tensões causadas por disputas políticas na província, ele passou pela vila de Taubaté. Na viagem, iniciada em 14 de agosto, Dom Pedro partiu do Rio de Janeiro, local onde se localizava a corte, para São Paulo e chegou em Taubaté em 21 de agosto de 1822. Aqui, segundo registros, foi feita uma grande recepção em sua homenagem, que contou com a mobilização dos políticos, igreja, população urbana e rural, que se deslocou às regiões centrais da vila para receber o ilustre visitante. Durante sua permanência, o príncipe utilizou o Paço do Conselho para enviar correspondências, inclusive a sua esposa, a princesa Dona Leopoldina. Na cidade, a tradição oral conta que as moças bonitas foram escondidas devido à fama de avassalador de corações de Dom Pedro. E nos escritos daqueles que acompanhavam o príncipe, descobrimos que aqui sua estadia foi além dos compromissos políticos e burocráticos, contando com uma escapadinha noturna para um encontro amoroso. Já de saída, no dia 22 de agosto, acompanhado de algumas pessoas de Taubaté que passaram a compor a sua guarda pessoal e que puderam presenciar de forma mais próxima o grito dado no Ipiranga. A partir de agora, depois de abordar a participação de taubatianos na independência do Brasil, traremos a temática As Mulheres e a Independência. Pois entre os vários sujeitos envolvidos neste fato histórico, contamos também com a significativa atuação de mulheres, como a princesa Dona Leopoldina, que na regência do Brasil esteve à frente da sessão do Conselho de Estado, em 2 de setembro de 1822, que culminaria na independência do Brasil e foi tema de um importante quadro da artista taubatiana Georgina de Albuquerque. Além de Dona Leopoldina, outras mulheres, como Maria Felipa e Maria Quitéria, também foram significativas durante esse processo e se posicionaram contrárias ao seu tempo, que limitava a mulher aos espaços domésticos, distanciando-as do debate e da luta política. Chamo vocês a ouvirem a fala de nossos convidados e convidadas que gentilmente abordarão com mais detalhes esses aspectos. Acho que uma primeira coisa que vale a pena a gente destacar é que a independência não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo. E é um processo que conjuga lutas.
E nesse sentido, eu acho que o nosso país tem muito a aprender com o próprio processo de independência e de liberdade, né, de busca de liberdade criada pelas mulheres no Brasil. E nesse sentido, eu gostaria de falar um pouquinho, né, assim, o quanto a história do Brasil, né, e do mundo, não só aqui, promoveu um apagamento da participação, né, da luta e da ação das mulheres no mundo público, né? Essas mulheres foram colocadas à parte do mundo público, tiradas da cena, né, política, né, ao longo da história. Então, hoje, quando a gente estuda a independência do nosso país, a gente pode ver que pouquíssimos estudos mostram a participação da mulher nesse processo. E pouquíssimos estudos, mesmo cavucando, né? Por quê? Porque ao longo desse caminho percorrido, dessa história, né, poucos documentos chegaram a nós da participação dessas mulheres, porque se achava que essas mulheres não tinham importância no seu fazer cotidiano, e é bom que se marque que tinham, né? As lutas políticas, elas seriam muito diferentes se não tivessem as mulheres sendo apoiando, né, quem estava no protagonismo nesses momentos, que eram os homens. Mas mais do que apoiando, muitas delas estiveram na cena e, ao longo do tempo, foram também apagadas dessa cena, né? Porque estudos não foram promovidos por isso, ou porque, enfim, ao longo do tempo não foi achado importante, né, que se falasse sobre esse protagonismo. Então é muito relevante que hoje historiadores e produtores, né, de cultura e, enfim, pensem sobre esse papel das mulheres e façam com que esse protagonismo apareça, né, como em algumas das falas que a gente vai ter aqui. Mas mais do que isso, eu gostaria de pensar, né, que essa luta, né, histórica aí, que as mulheres emblemaram, né, levaram à frente, também dá dicas de como pode ser feito a construção da liberdade e a construção de um processo de independência. Então a gente pode ver que as lutas, tanto por escolarização, quanto por estar no espaço público, ocupar a cena pública e falar sobre si mesmas hoje, estão em voga. E mostram um caminho que é preciso que, mais do que um grito, mas uma luta coletiva, né, para fazer a liberdade, para fazer a independência. É preciso um coro de vozes e para mudar uma mentalidade, para mudar uma forma de pensamento, né? Isso para o país e isso para as mulheres. E as mulheres têm feito isso com a sua luta nos movimentos sociais. Então, as mulheres brancas, né, ao longo do tempo, foram protagonistas de um movimento feminista que lutou por voto, que lutou pela possibilidade de representação política, mas as mulheres negras ainda não eram incluídas nessas pautas inicialmente. Então, é importante que a gente destaque também que esta é uma grande conquista da nossa época, né? A luta dessas mulheres negras por serem escutadas, né? As vozes elas sempre tiveram, mas elas nunca foram ouvidas dentro da nossa sociedade. Então, a mudança, né, dessa luta constante para que as mulheres negras possam ser escutadas nas suas formas de reivindicações sobre o mundo, nas suas formas de ver o mundo, né? Então, acho que isso mostra um pouco um caminho longo que a gente vem percorrendo, né? Onde a gente tem algumas coisas a celebrar, mas muitas coisas a repensar e a refletir sobre caminhos de futuro. E é isso, né? Acho que pensar na independência do país, pensar na independência do Brasil, leva a pensar na independência da sua própria população, dos seus cidadãos, e a gente pode pensar um pouco nessa construção da independência das mulheres no país. Maria Filipa foi uma negra baiana da ilha de Taparica, nascida na ilha de Taparica, provavelmente filha de escravizados sudaneses, e que lutou fortemente junto com a sociedade, com os pobres, né, marisqueiros, pescadores, que lutou pela independência do Brasil.
A gente sabe que na Bahia a independência brasileira foi se consolidar no 2 de julho, né, em 1823. Mas a partir de 1822 já começam essas lutas e ela tem um papel muito forte na organização, porque a ilha de Taparica era justamente um ponto focal para a circulação, para a chegada de mantimentos no recôncavo baiano. E o que ela fazia? Ela organizava as mulheres para que tocassem fogo e lutassem contra os portugueses que tentavam invadir a Bahia. E ela também era responsável, junto com principalmente esse grupo de mulheres, para levar alimentos para os lugares no recôncavo baiano que estavam resistindo à tentativa dos portugueses de impedir a independência brasileira. E por que foi difícil reconhecer Maria Filipa de Oliveira como um ícone? Justamente por ser mulher, por ser negra e por ser pobre. Maria Quitéria de Jesus foi uma baiana que lutou nas lutas da independência do Brasil. É importante dizer, as pessoas nem sempre têm muita clareza disso, mas o processo de independência do Brasil foi um processo que englobou conflitos bélicos. Houve uma guerra. Então, existe a ideia de que no Brasil não houve guerra, mas sim, na independência, no processo de independência do Brasil, houve uma guerra que só terminou no dia 2 de julho de 1823, quase um ano depois. Então, Maria Quitéria foi uma mulher no momento em que não era possível para as mulheres participarem de guerras e de outros cargos, mas muito menos de uma guerra. E ela estava na fazenda do pai dela, na Bahia, em Itapororocas, e depois depois de algum tempo, a cidade, inclusive, hoje chama-se Maria Quitéria, né, recebeu o nome dela em sua homenagem, o destaque que ela teve nesse processo de guerras da independência do Brasil. A Maria Quitéria, ela estava na casa do pai dela, como todas as mulheres. Existe uma discussão se ela era noiva ou não nesse momento, mas não existe nenhuma comprovação documental para isso. E as pessoas, o exército passou naquela região, como em todas as regiões, passou na região da Bahia, para regimentar voluntários para participar da guerra. E ela ouviu aquilo, né, com o pai disse que não podia, já tinha idade, e ela foi na casa da irmã e disse, olha, eu queria muito participar. A irmã comentou com ela, a irmã casada, ela não, naquele momento, se eu não fosse casada eu iria também. E ela... A história conta isso, que ela teve a vontade, então, de ir. A irmã deu as roupas do marido para ela, José de Medeiros, e ela se alistou com o nome do cunhado, José de Medeiros. Então, ela se alistou para o Exército Brasileiro vestida de homem, com as roupas do cunhado, com o nome do cunhado. Inclusive, ela é conhecida, né, como Maria Quitéria de Jesus Medeiros, por conta dessa questão. Ela incorporou o sobrenome do cunhado por isso. E ela participou das guerras. Ela teve essa participação e teve muito destaque. Tem uma curiosidade interessante, que quando foi descoberto que ela era uma mulher, e uma mulher estava participando da guerra, e o avô do Castro Alves, Silva Castro, que impediu que ela fosse expulsa do exército. Ela não só continuou no exército, continuou a participar da guerra, como foi promovida a primeiro cadete. Ela chegou ao posto de primeiro cadete. Então ela teve um destaque. Ela não só participou, a participação por si só já seria um feito muito extraordinário para aquele momento, mas ela não só participou, como participou com grande destaque. Além do destaque da sua participação, ela foi reconhecida pelo próprio imperador Dom Pedro I, quando ela recebeu a comenda imperial do Cruzeiro, algum tempo depois do término da guerra. A guerra terminou no dia 2 de julho de 1823 e ela recebeu em agosto a comenda das mãos do imperador no Rio de Janeiro. Então esse destaque que ela recebeu durante a guerra, pelo seu heroísmo, pelo valor da sua atuação, os seus posicionamentos e as batalhas que ela ganhou na guerra, ela foi reconhecida pelo imperador. E agora, mais recentemente, em 2018, ela entrou para o livro de Heróis da Pátria, só em 2018. Teve um outro momento, em 1996, que ela também foi reconhecida, e agora, finalizando esse processo em 2018, bastante recente. Então ela teve esse destaque e foi
reconhecida a primeira mulher soldado do Brasil, vestindo-se de homem. Então ela não entrou como mulher, entrou como homem. É isso, a Maria Quitéria é realmente uma mulher que inspirou muitas mulheres a lutarem pelos seus ideais, pelas suas vontades, porque era uma vontade dela participar da guerra. E ela participou com destaque. E as comemorações do bicentenário da independência do Brasil não terminam por aqui. Elas prosseguem na 15ª Primavera de Museus. E você pode acompanhar toda a nossa programação através das redes sociais da Prefeitura Municipal de Taubaté. Contamos com você.